Na via nasal, a gente utiliza essa via, né, para auxílio no tratamento de doenças inflamatórias ou infecciosas das vias respiratórias superiores, para aliviar a congestão nasal ou para serem absorvidas sistematicamente. Na administração desse medicamento, a gente posiciona o paciente conforme a necessidade do acesso do medicamento. Se a gente precisar acessar a faringe posterior, a gente vai solicitar que o paciente incline a cabeça para trás. Se for no seio etimoide ou esfenoide, a gente vai colocar um travesseiro sobre os ombros do paciente e inclina a cabeça dele para trás. Se for nos seios frontais e maxilares, a gente solicita que ele incline a cabeça para trás e para o lado que deve ser tratado. A gente instila a quantidade de gotas prescritas na narina indicada, sem tocar ela com o bico dosador, e a gente repete a instilação na outra narina se for prescrito. A gente orienta o paciente a permanecer na mesma posição por 2 minutos e respirar pela boca, e oferece um lenço de papel ou gaze para o paciente. E orienta ele a não assoar o nariz durante alguns minutos. As recomendações dessa via são que o frasco do medicamento ele tem que ser de uso individual. Quando a gente utiliza o conta-gotas, a gente não devolve o excedente do medicamento expirado para o frasco. E o uso de conta-gotas ele também é individual e deve ser higienizado a cada uso. A gente observa o paciente após a instilação das gotas nasais. Caso o paciente tenha tosse, a gente ajuda ele a se sentar e a gente bate suavemente suas costas. Durante alguns minutos, a gente vai observar possíveis problemas respiratórios e a gente vai orientar o paciente a referir, né? Dizer pra gente qualquer alteração causada pelo medicamento ou distúrbios nasais. Na via oftálmica, é aquela via que é prescrita para o auxílio de tratamento de doenças inflamatórias ou infecciosas dos olhos, lubrificação e no exame oftalmológico. Na administração do medicamento, a gente vai colocar o paciente sentado. Na presença de alguma secreção no olho, a gente vai higienizar com gás embebido em solução fisiológica, do canto interno para o externo do olho. A gente abre a tampa do frasco sem tocar no bico dosador e a gente solicita que o paciente incline a cabeça para trás. Aí a gente afasta a pálpebra inferior com os dedos e uma gaze, né, para expor o saco conjuntival. E a gente solicita que o paciente olhe para cima. Na aplicação de colírio, a gente vai instilar a quantidade de gotas prescritas, né? Aproximadamente de 1 a 2 centímetros acima desse saco conjuntival. E tendo cuidado para não tocar na conjuntiva, na pálpebra ou nos cílios do paciente. Se o paciente piscar ou fechar o olho, ou se a gota cair fora da margem externa da pálpebra, a gente repete o procedimento. A gente seca o excesso do medicamento com lenço de papel ou gás e a gente repete o procedimento no lado oposto se estiver prescrito. Já na aplicação de pomada ou gel, a gente aplica uma camada fina em toda a extensão do saco conjuntival sem encostar a ponta da bisnaga na conjuntiva, na pálpebra ou nos cílios do paciente. A gente limpa o excesso com lenço de papel ou gás e após a administração do medicamento, a gente solicita que o paciente ele feche o olho suavemente e o mantenha assim por alguns minutos e que movimente o globo ocular. E a gente repete o procedimento no lado oposto se estiver prescrito e orientamos o paciente a não esfregar o olho. As recomendações para essa via são que a gente deve atentar para a lateralidade do olho, né, em que se deve fazer a administração, e a gente realiza as medidas de prevenção de infecção. Retirada de odor das mãos dos profissionais, higienização das mãos, utilização de técnica asséptica na manipulação de frascos e tubos de medicamentos, uso individual de frascos e tubos, e evitar o contato do material, né, os bicos, aplicadores, com a conjuntiva do paciente. Na via oral, nós temos uma via que ela é prescrita utilizando o trato gastrointestinal para absorção do medicamento. No preparo desse medicamento, a gente coloca a gente coloca o medicamento no respectivo copo. Comprimido, draja ou cápsula, a gente vai retirar da embalagem e colocar no copo sem tocá-lo. Conforme a necessidade do paciente, a gente vai triturar ou diluir o comprimido. E é importante ressaltar que as cápsulas elas não devem ser rompidas ou diluídas. Nas gotas, a gente vai gotejar a dose prescrita no copo e diluir com água. E na solução, a gente vai utilizar o dosador, né? Para obter a dose prescrita. A gente coloca o copo com o medicamento preparado na bandeja e leva a prescrição médica e a bandeja para o quarto do paciente. Na administração, a gente vai entregar o copo com o medicamento e o copo com água para o paciente, e a gente auxilia se for necessário, e vamos aguardar e certificar de que o paciente ele deglutiu todo o medicamento. Nas recomendações dessa via, nós temos a verificação, né? A gente vai verificar o nível de consciência desse paciente a fim de avaliar se a terapia medicamentosa por via oral ela deve ser revista com o médico. Os comprimidos, conforme a necessidade para facilitar a deglutição, eles podem ser triturados e diluídos em água, filtrado ou mineral. Mas antes de triturar os comprimidos, a gente tem que confirmar com o farmacêutico se eles podem ser triturados ou não. Caso haja uma impossibilidade de o paciente deglutir as cápsulas, estas elas não devem ser rompidas nem diluídas. Então, nesse caso, a gente vai verificar com o médico a possibilidade de uma alteração da terapia medicamentosa, da apresentação ou via de administração daquele medicamento. As apresentações em suspensão, elas devem sempre ser agitadas antes do preparo e da administração por via oral, para que elas sejam homogeneizadas e, em caso de administração de medicamentos por indicação, por exemplo, se necessário, a gente tem que anotar, né, a gente tem que registrar na anotação de enfermagem o motivo, o medicamento, a dose, a via e o horário da administração. E a gente registra, né, a presença e a intensidade de dor referida pelo paciente, antes e após a administração de medicamentos analgésicos. E a gente utiliza a escala numérica de dor para avaliar. A via otológica, ela é prescrita para o auxílio no tratamento de doenças inflamatórias ou infecciosas do ouvido. Na administração desse medicamento, dessa via, né,
A gente coloca o paciente sentado ou deitado, com a cabeça inclinada lateralmente. Na presença de sujidade ou secreção no ouvido, a gente vai higienizar com uma gaze embebida em solução fisiológica. A gente abre a tampa do frasco sem tocar, né, o bico dosador. Em adultos, a gente segura a parte superior do pavilhão ou auricular e a gente puxa suavemente para cima e para trás. E em crianças, a gente segura a parte superior do pavilhão auricular e a gente puxa suavemente para baixo e para trás. Aí a gente instila a quantidade de gotas prescritas, mantendo sempre o bico dosador do frasco a 1 centímetro, no mínimo, acima do canal auditivo, sem tocá-lo no paciente. A gente pede para o paciente que permaneça em decúbito lateral por 2 a 3 minutos. E, se prescrito, a gente pode ocluir, né, o canal auditivo com uma bola de algodão, inserindo ela sem comprimir o canal. As recomendações dessa via. Recomenda-se que o frasco ou o tubo do medicamento ele seja de uso individual. Para a aplicação de cremes, a gente faz o uso de gaze. A gente coloca o creme na extremidade e introduz no ouvido com o auxílio de uma pinça. E quando for utilizado o conta-gotas, a gente não devolve o excedente do medicamento aspirado para o frasco. E o uso do conta-gotas ele é também individual e ele deve ser higienizado a cada reuso. A gente aquece o frasco do medicamento com as mãos antes de instilar a medicação. Então a gente faz uma certa fricção ali, né, com aquele frasco. E a gente atenta para a lateralidade do ouvido, em que se deve fazer a administração do medicamento. Na via peridural, a via peridural é uma via prescrita, né, para o auxílio do tratamento da dor. Então, a gente utiliza o espaço epidural do canal medular por meio de um catéter instalado. Essa via ela é exclusiva, privativa do enfermeiro, né, o cuidado com essa via é privativo do enfermeiro. Na preparação do medicamento para essa via, a gente faz a desinfecção do frasco ampola com algodão e álcool a 70%, a gente conecta a agulha 40/12 na seringa, aspira o conteúdo do frasco ampola, retira o ar da seringa, desconecta a agulha e conecta uma agulha 25/8. Na administração, a gente verifica os sinais vitais do paciente. A pressão arterial, o pulso, a frequência respiratória e dor, segundo a escala numérica de dor. A gente administra a solução a cada 5 ml de solução anestésica, em 30 segundos. A gente observa as reações do paciente durante a administração do medicamento, como parestesias, crises convulsivas ou outro desconforto apresentado ou referido pelo paciente. A gente verifica e anota os sinais vitais, pressão arterial, pulso, frequência respiratória e pergunta ao paciente se ele se sente bem, verificando sempre sintomas e queixas de possíveis reações ao medicamento. E a gente faz as anotações de enfermagem e um impresso próprio, né? Informando sempre o horário, o medicamento, a dose, a via, né, em que foi realizada a aplicação, qualquer intercorrência, os sinais vitais, o nível de dor e o grau de analgesia, segundo a escala de sedação de Ramsay. E a gente assina e carimba aquelas anotações. Um adendo aqui, a escala de Ramsay é aquela escala da sedação, onde a gente verifica se o paciente está ansioso ou agitado, cooperativo ou orientado ou tranquilo, se ele responde somente a comandos, se com a resposta ativa, estímulo auditivo baixo ou glabela, se ele tem uma resposta alentecida ao estímulo ou se ele não tem resposta ao estímulo. Então, com a escala de Ramsay, a gente avalia o nível de sedação daquele paciente. O local da aplicação da via peridural é no espaço intervertebral L1. E as recomendações para essa via são as seguintes. A gente avalia a causa da dor, a gente procura obedecer sempre o aprazamento prescrito, né, para que o efeito dessa medicação ele seja efetivo. A gente avalia a dor utilizando a escala quantitativa de dor, que é a escala numérica verbal, a ENV, ou a escala analógica visual, a EAV, ou escala visual analógica, né, a EVA. Se após a terapia medicamentosa prescrita a dor persistir e o paciente ele apresentar uma escala maior do que 3, uma pontuação na escala maior do que 3, a gente comunica o médico. A gente avalia as alterações como posicionamento, integridade do catéter, presença de líquido cefalorraquidiano ou sangue no catéter ao aspirar, dor no momento da administração da solução, prurido, hipotensão ou rebaixamento do nível de consciência. Nesses casos, a gente não administra a solução e a gente avisa o médico. Quando o paciente lhe referir algum formigamento ou peso nos membros inferiores, a gente vai avaliar a motricidade, especialmente a flexão dos joelhos. A gente avalia as intercorrências, como a injeção acidental no espaço intratecal, que causa parestesia, né, e a presença do líquido cefalorraquidiano, e no espaço intravascular, que causa saída de sangue e crises convulsivas. Os fármacos mais utilizados são bupivacaína e fentanila, os quais eles devem ser preparados por um período mínimo de 24 horas, para não ocorrer o desperdício. Então, os fármacos mais utilizados são esses, bupivacaína e fentanila. E a validade do medicamento diluído, sem necessidade de refrigeração, é de até 7 dias. A pressão arterial, o pulso e a frequência respiratória devem ser verificados antes e após a administração do medicamento, porque o analgésico ele pode causar vasodilatação, levando a uma hipotensão, alteração do pulso, como bradicardia, taquicardia, arritmia e depressão respiratória. E a gente vai monitorar os índices, né, de sedação conforme a escala de sedação de Ramsay. A incidência da depressão respiratória ela é precedida de sedação extrema. Então, quando a gente tem uma incidência de depressão respiratória, pode estar vindo ali uma sedação extrema. Então, a depressão respiratória é precedida de sedação extrema. Se o paciente ele apresentar uma sedação maior ou igual a 3 da escala de Ramsay e frequência respiratória acima de 10, a gente solicita uma avaliação médica.
Se houver uma resistência à infusão, a gente observa se o catéter ele não está acotovelado. A gente muda a posição do paciente e a gente observa se ocorre um abalamento ao redor da inserção do catéter. Se houver uma perda da ponta do catéter, a gente dá um nó na ponta e comunica ao médico. E se o catéter sair acidentalmente, a gente vai guardar para avaliar a integridade dele. Aí a gente realiza as medidas de prevenção de infecção: retirada de adornos das mãos dos profissionais, higienização das mãos, utilização de técnica séptica e asepsia de frascos, ampolas e conexões com álcool a 70. Na via retal, é aquela via que ela é prescrita para o auxílio no tratamento utilizando, né, a via retal para absorção local do medicamento ou para provocar uma evacuação do conteúdo intestinal. Na administração desse medicamento, a gente tem que sempre priorizar a intimidade, né, do paciente. Então, a gente vai preservar a intimidade do paciente, fechando a porta do quarto e isolando o ambiente com o biombo. Na aplicação de supositórios, a gente vai solicitar que o paciente ele faça uma higienização da região anal, ou a gente mesmo vai realizar quando ele estiver impossibilitado. A gente coloca o paciente em posição de Sims, no decúbito lateral esquerdo, ou na posição geno-peitoral, e a gente cobre ele com lençol. Aí a gente solicita que o paciente ele respire lenta e profundamente e que relaxe o esfíncter anal durante a aplicação. A gente afasta as nádegas com a mão e introduz a extremidade afilada do supositório no ânus do paciente. A gente usa o dedo indicador para poder direcionar o supositório até que ultrapasse o esfíncter anal interno. Aí a gente orienta esse paciente a permanecer deitado e aguardar por no mínimo 5 minutos, para que ocorra um efeito do medicamento, antes de eliminar o conteúdo intestinal. Aí a gente ajuda o paciente a ir no banheiro ou posicionar a comadre, e observa o efeito do procedimento após a eliminação intestinal. Na aplicação de cremes e pomadas, a gente solicita que o paciente faça o esvaziamento intestinal, se possível ou necessário, e que ele realize a higienização anal. A gente preenche o aplicador retal com a quantidade prescrita e coloca o paciente em uma posição de Sims ou geno-peitoral. Solicita que o paciente respire lenta e profundamente e relaxe o esfíncter anal. E a gente lubrifica a ponta do aplicador, né, com gel hidrossolúvel ou vaselina líquida. Aí a gente afasta as nádegas com uma das mãos e com a outra a gente introduz o aplicador no ânus até que ele ultrapasse o esfíncter anal interno. Aí a gente orienta o paciente a permanecer deitado e aguardar por no mínimo 5 minutos para que ocorra o efeito do medicamento. E a gente orienta ele a evitar evacuar na sequência. E a gente mantém os tubos e bisnagas de cremes e pomadas utilizados, que serão reutilizados, identificados e guardados na gaveta do paciente. Já na aplicação de enema, que é o clister, a gente coloca os EPIs, né, o avental, o óculos e a máscara. A gente solicita que o paciente faça uma higienização anal. Coloca o forro impermeável e a toalha sobre o paciente, coloca o paciente na posição de Sims ou geno-peitoral, solicita que ele respire lento e profundamente, que relaxe o esfíncter anal, a gente lubrifica o bico do frasco do enema com gel hidrossolúvel ou vaselina líquida, a gente afasta as nádegas e com uma das mãos e com a outra a gente introduz o bico do frasco do clister. A gente aperta o frasco até esvaziá-lo completamente, retiramos o frasco e solicitamos ao paciente que tente reter aquela solução por no mínimo de 5 a 15 minutos. Aí a gente encaminha ele ao banheiro, ou a gente oferece a comadre para ele realizar aquela eliminação intestinal. Aí a gente observa o efeito do procedimento, auxilia ele a se vestir, deixa ele confortável, né? Recolhemos o material, retiramos as luvas e higienizamos as mãos. As recomendações dessa via são da verificação das características das eliminações e das fezes, quando houver resistência à passagem do esfíncter anal interno, ou o paciente sentir uma dor no local, a gente interrompe o procedimento e avisa o médico. A introdução de uma pequena quantidade de líquido se chama clister, que é até 150 ml. E acima dessa quantidade é chamado de enteroclisma, ou lavagem intestinal. O aplicador retal ele é de uso individual e descartável. Eventualmente, ele pode ser lavado com água quente e sabão líquido após o uso. Dessa forma, ele vai ser mantido em invólucro de proteção e identificado com o nome completo e o leito do paciente guardado na gaveta junto ao leito. Quando possível, o paciente ele pode fazer a autoaplicação de supositórios, cremes e pomadas, mas ele tem que ser bem orientado pelo enfermeiro e a gente anota, né, na anotação de enfermagem a gente registra que essa aplicação foi realizada pelo próprio paciente. Os tubos e bisnagas de cremes ou pomadas utilizados durante a aplicação e que serão reutilizados, eles não vão voltar para o posto de enfermagem. Então a gente vai manter eles identificados com o nome completo do paciente e leito e eles vão ser guardados na gaveta junto ao leito do paciente. Aí a gente coloca lá na prescrição médica que o medicamento está guardado na gaveta do paciente. Via subcutânea. Na administração do medicamento por via subcutânea, a gente vai realizar a antisepsia do local com algodão embebido em álcool a 70% em um único sentido de direção e a gente vai esperar secar. Aí a gente vai retirar a proteção da agulha, vamos pinçar a pele do local selecionado com os dedos indicador e o polegar da mão. Aí a gente vai introduzir a agulha na pele fazendo um ângulo de 90 graus ou de 45 graus em crianças ou pacientes adultos muito magros. E a gente não vai tracionar o êmbolo da seringa como a gente faz na via intramuscular. Aí a gente solta a pele e injeta o medicamento empurrando lentamente o êmbolo. Aí a gente retira a agulha e a seringa em um movimento rápido e único e coloca na bandeja. E a gente aplica pouca pressão no local da aplicação com uma bola de algodão. Nas recomendações dessa via, a gente evita pulsionar os membros paralisados, imobilizados ou com lesões. Os locais mais apropriados para injeção subcutânea são as faces externa e posterior do braço, abdômen,
face lateral da coxa e região infraescapular. Esses locais eles devem ser alternados. O volume máximo, né, de medicação que pode ser administrado por meio dessa técnica é de 1 ml em indivíduos adultos. Em condições especiais, como em pacientes idosos, a via subcutânea ela pode ser utilizada para hidratação. A gente não faz massagem no local para não diminuir o tempo de absorção do fármaco. Em crianças ou pacientes adultos muito magros, a gente pinça a pele e insere a agulha no ângulo de 45 graus, para evitar a aplicação intramuscular do medicamento. E a gente realiza as medidas de prevenção de infecção, retirada dos adornos das mãos dos profissionais, higienização das mãos, utilização da técnica séptica e asepsia dos frascos e ampolas com álcool a 70%. A administração da insulina por via subcutânea tem algumas indicações, né? Primeiro, que ela deve ser mantida em uma temperatura entre 2 a 8 graus Celsius, né? Essa é a refrigeração dela. A gente prepara a insulina em uma seringa de 1 ml, com graduação em unidades. Então, é 100 unidades internacionais por 1 ml. A gente injeta uma pequena parte de ar no frasco antes de aspirar a insulina, porque a pressão positiva no interior do frasco facilita a aspiração da dose correta. A gente não devolve a insulina já aspirada ao frasco, especialmente quando houver a mistura de mais de um tipo de insulina na mesma seringa. Após utilizado pela primeira vez, o frasco de insulina ele deve ser identificado com sua data de abertura. E ela tem prazo de validade até 30 dias após a abertura, se for conservado sob refrigeração. Então, a partir disso, a gente despreza o frasco. Se sobre refrigeração passou de 30 dias, então a gente despreza. E as canetas de insulina, elas podem ser utilizadas, desde que elas estejam de acordo com as instruções do fabricante. A enoxaparina administrada por via subcutânea, ela é apresentada em seringas prontas para uso. E essa seringa ela tem uma bolha de ar que não deve ser retirada antes da administração. O fabricante recomenda a aplicação na região abdominal, para que seja uma absorção mais rápida do medicamento. Mas a gente sempre vai alternar o lado e o local da aplicação na região abdominal. A via sublingual é uma via que se utiliza a mucosa oral como via de absorção, para um efeito mais rápido ou em situações em que o medicamento ele é inativado pelo suco gástrico. Na administração dos medicamentos por essa via, a gente vai pedir para o paciente ele se sentar ou elevar o decúbito do leito entre 45 e 90 graus, e a gente entrega o medicamento ao paciente, orientando ele para colocar ele debaixo da língua, né, ali sob a língua, sem mastigar ou deglutir. A gente se certifica, né, de que esse medicamento esteja sob a língua e orienta o paciente a mantê-lo assim, até que ele se dissolva ou seja absorvido. As recomendações dessa via são: a gente vai se certificar de quais medicamentos podem ser administrados por via sublingual, ou seja, eles têm que ter uma apresentação própria, e a gente verifica o nível de consciência do paciente, a fim de avaliar se essa terapia medicamentosa por via sublingual ela deve ser revista pelo médico ou não. Aí nós temos a via vaginal, né? Que é para o auxílio no tratamento de doenças ginecológicas, utilizando a mucosa vaginal para absorção local do medicamento. Na administração do medicamento por via vaginal, a gente fecha a porta do quarto, ou seja, sempre priorizando ali a intimidade, a privacidade daquele paciente, promovendo a privacidade do paciente. A gente solicita a paciente que ela esvazie a bexiga, que faça higiene íntima, orienta ela a tirar a roupa íntima e coloca em posição ginecológica, elevando os quadris com um coxim e cobrindo-a com lençol. No caso de uma aplicação de creme, a gente preenche o aplicador vaginal com a quantidade prescrita do medicamento, separa os grandes lábios com uma das mãos, né, para visualizar o canal vaginal, com a outra mão a gente introduz o aplicador, ou outra forma de apresentação do medicamento, pode ser de óvulo ou supositório, na vagina da paciente. E a gente empurra completamente o êmbolo do aplicador. Aí a gente retira o aplicador e libera os grandes lábios e pede para essa paciente permanecer deitada por 15 minutos. As recomendações para essa via são que a aplicação vaginal, o aplicador vaginal, ele é de uso individual descartável. Eventualmente, ele pode ser lavado com água quente e sabão líquido após o uso, mas dessa forma ele deve ser mantido em um invólucro de proteção identificado com o nome completo e o leito do paciente, e guardado na gaveta junto ao leito. Quando possível, ela pode fazer a autoaplicação, mas ela tem que ser bem orientada pela enfermagem. Nesse caso, a gente anota que a aplicação foi realizada pela própria paciente.